Uma boa tarde a todos. Que esse momento de descontração, de aprendizado, onde viemos agradecer pela semana que passou, pela proteção que tivemos, fortalecer a nossa fé e a nossa energia para a próxima semana. Um momento de deixarmos todos os pensamentos ruins, todos os problemas e as dificuldades para o lado de fora, para que possamos, com a mente limpa e o coração aberto, aprendemos com o Evangelho da tarde. Vamos por um instante fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos juntos novamente nesta tarde. A Maria, nossa mãe, que é protetora dos nossos lares, das nossas famílias. A Jesus, que é nosso irmão, que é o nosso mestre, que é o modelo e guia que precisamos seguir. Agradecendo a espiritualidade desta casa, que sempre nos recebe, nos acolhe, nos ampara nas nossas dores. Ao nosso anjo da guarda, ao nosso mentor, que está sempre conosco, nos intuindo de bons pensamentos e boas energias. Que a espiritualidade desta casa emane uma vibração toda de luz neste ambiente, para que possamos nos sentir tranquilos e confortáveis para receber o aprendizado, e que esse aprendizado possa ecoar durante toda essa semana nos nossos pensamentos e no nosso coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como estamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. Não nos deixa, Senhor, cair nas tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Com essa oração, agradecemos e pedimos permissão à espiritualidade para começarmos os trabalhos da tarde. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Boa tarde a todos. Como a Fátima nos colocou, a questão do livro, onde estão escritas as leis de Deus. Se nós perguntarmos a um muçulmano, ele vai falar no Alcorão. Judeu, a Torá. Aos cristãos católicos, evangélicos, Jeová, vai dizer na Bíblia Sagrada. Ao cristão espírita, vai dizer nas obras básicas codificadas por Kardec, principalmente o Livro dos Espíritos, parte 3, que vai falar exatamente das leis morais, e no Evangelho segundo o Espiritismo. Qual desses está certo? Todos. Mas todos estão certos na transcrição das leis de Deus. Todos os livros sagrados trazem uma transcrição das leis de Deus. Foi tirado de algum lugar. E aí, o Livro dos Espíritos nos diz, na questão 621, está escrita, ou estão escritas, na consciência de cada um dos homens. Por que isso? Porque as leis sábias do Pai, elas foram criadas, gente, para serem regras de conduta em todas as circunstâncias da nossa vida, não apenas no aspecto moral e religioso. Todas as circunstâncias que nós vivemos neste mundo
temos que ser norteada pelas leis de Deus. Por isso que no livro dos Espíritos, divide-se a lei de Deus em 10 aspectos. E vocês vão ver que abrange todos os setores da sociedade humana. A lei da sociedade, a lei da liberdade, da igualdade, da conservação, da reprodução. Isso porque essas leis foram criadas para nortear as nossas atitudes e comportamento. Na verdade, as leis divinas, elas servem, gente, para fazer a distinção para nós do bem e do mal, do certo e do errado. Toda vez que você age de acordo com a lei divina, a sua atitude vai produzir o bem. E quando você pratica o bem, você dá passos no seu caminho evolutivo. Toda vez que a gente não compreende a lei de Deus, que há a prática do mal, nós não vamos de forma alguma regredir, bem. Gente, ninguém regride. Mas vamos dizer que ali gera uma falta, porque não houve um aprendizado, você não aprendeu, você não agiu de acordo com a lei de Deus. E isso forma um obstáculo no nosso processo evolutivo. Uma hora nós vamos ter que aprender. Então são regras de conduta, por quê? Porque todos os seres da criação, gente, por isso que eles trazem na consciência as leis divinas, têm um determinismo: evoluir. Todos nós, independente do tempo que vamos gastar, vamos evoluir. Evoluindo moral e intelectual, nós vamos chegar ao destino que é a felicidade. Então, se todos nós vamos evoluir, se todos nós fomos criados para ser felizes, esse Pai do amor não faz distinção. Então não é privilégio das religiões e dos religiosos conhecer as leis de Deus. É dada a oportunidade para o crente, sim, mas para o ateu. Para os que são cristãos, mas os que são de outras religiões. Para aquele que acredita em algo, também para o materialista. Todos têm na consciência as leis divinas, que vão manifestar através da voz da consciência. Sabe o grilinho falante? É aquela voz da consciência, que independente de que você seja, da sua crença, no momento que você vai tomar alguma atitude, vai te orientar a caminhar dentro da lei divina. Mas aí, fora colocar na nossa consciência, o Pai nos deu inteligência, capacidade de discernimento e raciocínio para que a gente faça essa distinção, perceba nas nossas atitudes quando elas são boas, quando elas não são, o que está certo, o que está errado. Só que nós vivemos, gente, num mundo aonde predomina a matéria, aonde nós necessitamos das coisas da matéria. A gente precisa. De falar que a gente não precisa das coisas da matéria, nós estamos mentindo. Falar que as coisas da matéria não são gostosas e não nos atrai, também estamos mentindo. Então, nós gostamos, precisamos, e aí muitas vezes, para se ter as coisas da matéria, nós temos algumas atitudes que não estão de acordo com as leis divinas. Porque muitas vezes causa dependência, abuso, excesso, o ter fica mais importante que o ser. E toda vez que nós temos essas atitudes, gente, de abuso, de excesso, de agir contra as leis divinas, é como se nós fôssemos sufocando a voz da consciência. E aí muitas vezes a gente não consegue ouvir o grilinho falante. Outras vezes nós não queremos ouvir. E muitas vezes ficamos em dúvida. Quem aqui nunca ficou em dúvida? Será que essa atitude minha está certo? Está errada? Ajo assim ou não? Então, além de pôr na consciência, dar inteligência, raciocínio, o que Deus faz? Envia os seus missionários, para que eles transcrevam os livros sagrados para nos ajudar.
e pede ao maior espírito que esteve na terra para nos deixar uma frase, para nos nortear a agir de acordo com as leis de Deus. Faça para o seu próximo tudo o que você queria de bom, porque às vezes algumas atitudes que nós queremos para nós não é indicado para o outro. Tudo que é de bom para você, que produz o bem, faça ao seu próximo. Tudo que você vê que vai prejudicar, não faça ao seu próximo. E pede também aos missionários, além de transcrever os livros, por isso que é transcrito, tá? Os livros, aí entra a importância da religião, daquelas pessoas que estão ligadas à religião. Pede a esses missionários que as suas atitudes aqui na terra também sejam de acordo com as leis divinas, para servir de exemplo para aqueles principalmente que não frequentam uma religião, mas veem aquele homem de bem realizando obras boas. E aí o maior que esteve entre nós deixou o maior livro sagrado, a sua vida inteira, que foram de exemplos das leis divinas, foi Jesus. Todas as passagens de Jesus mostram ali a prática de uma lei divina, para nos ajudar a se tornar um ser humano melhor. Como aquela passagem do evangelista Mateus, no capítulo 9, quando ele narra que um homem muito poderoso chamado Jairo aproximou-se de Jesus e esse homem estava desesperado. Em lágrimas ele implora a Jesus: Senhor, minha filha acabou de morrer, mas eu creio firmemente que se impuseres suas mãos sobre a sua cabeça, ela voltará a viver. Jesus encheu-se de compaixão. Era um pai desesperado, agoniado, pedindo ajuda a Jesus. E Jesus diz: então leve-me até onde está a menina. O funeral estava sendo realizado na casa de Jairo e, lógico, o caminho até a casa de Jairo já formou uma multidão seguindo Jesus. E no meio dessa multidão tinha uma mulher que há anos sofria de uma hemorragia crônica. E ela também tinha certeza que só Jesus poderia curá-la. Então estava todo mundo empurrando, porque eles queriam estar à frente de Jesus para receber uma cura. E ela também começou a empurrar. Só que ela viu que ela não ia chegar na frente de Jesus, mas que ela conseguiria alcançar a veste de Jesus. Ela estica o braço e toca. Nesse momento Jesus para e fala: quem me tocou? Todo mundo ficou parado, né? Estava todo mundo tocando Jesus. Aí ele insiste: alguém com muita fé me tocou, porque eu senti sair de mim virtudes. Aí as pessoas ficaram com medo de falar que tinha sido, né? E a senhora falou: mestre, há muito tempo que eu sofria de uma hemorragia muito grande. E eu tinha certeza que se eu tocasse a vestes do Senhor, eu estaria curada. E foi isso que aconteceu. E Jesus olha para aquela mulher de muita fé e diz: tenhas bom ânimo, minha filha, tua fé te curou. Nesse momento, aquele povo começou a glorificar. Jesus realizou um milagre. Olha só o que Jesus fez. Todo mundo comentando. E assim chegaram na casa de Jairo, que também estava, gente, uma bagunça. Aquele tempo tinha os planteadores no funeral. Eles tocavam aquela flauta alta e o povo comentando o que Jesus tinha feito. Jesus diz: retirai-vos do ambiente. Preciso do silêncio para orar ao Pai, porque esta menina apenas dorme, não morreu. Nesse momento, aquele povo que estava glorificando começou a zombar de Jesus. É louco, blasfêmia, onde já se viu ressuscitar um morto? Olha como é a natureza humana, gente. Quando está tudo bom, dentro daquilo que nós queremos, a gente acredita.
aconteceu uma coisinha, a gente deixa de acreditar. E Jesus, ouvindo aquela zombaria, entristeceu-se por nós. Enquanto os seus olhos marejados de lágrima mostrava para nós todo o respeito que aquele momento exigia e muitos não compreendiam. Aí faço um parênteses aqui. E nós hoje? Qual é o nosso comportamento em um velório? Nós estamos tendo esse respeito. Sabe qual é o respeito que Jesus está falando? Ao corpo físico que está ali. Aquele momento, aquele corpo merece todo o respeito. A despedida, porque ele é o instrumento de trabalho do Espírito aqui na terra. Desculpem, gente, mas o que se vê em velório é comentar da vida alheia, abraçar um parente distante, falar de futebol, de política, e muitas vezes se esquece de fazer uma oração, agradecendo a Deus por aquele corpo se despedindo. Mesmo nós espíritas, nós sabemos em que condição o espírito desencarnou. Será que a espiritualidade não está precisando de uma oração nossa para ajudar a desligar aquele espírito? E se é um espírito que já se desligou? Cadê a oração para a adaptação dele no mundo espiritual que todos nós precisamos? Cadê a oração para fortalecer o coração, os corações dos parentes e dos amigos que ficaram? Que mesmo sendo uma despedida temporária, gente, até breve, dói demais. E muitas vezes falta isso num velório, para a gente pensar. E é isso que Jesus faz. Afasta-se da zombaria, do barulho, aproxima do corpo onde só estava Jairo, ora ao Pai, coloca a sua mão sobre a cabeça da menina, a outra ele segura firme a mão dela. E após a oração, a menina abre os olhos e levanta apoiada em Jesus. O pai corre abraçar. E aí, o povo que louvou, que zombou, volta a louvar Jesus. Ele é o Messias. Ele é o enviado do Pai. Ele é um Cristo. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Jesus não participa dessa festa que eles voltaram a fazer, os planteadores voltaram a tocar, ele se afasta. Porque uma questão preocupava o mestre. Como que as pessoas buscavam, se interessavam e queriam fenômenos. Poucos ali buscavam a verdadeira fé. Como que a capacidade humana de compreensão era limitada. Então a preocupação dele era encontrar o caminho para chegar à sensibilidade dos corações. Será que hoje muitos não se encontram nessa condição de uma compreensão limitada? Por isso, o mestre encontrou e deixou o caminho para a sensibilidade dos corações, para adquirirmos a verdadeira fé. Esse caminho Jesus deixou no seu Evangelho. E os passos para esse caminho se encontram nas bem-aventuranças. E os 3 primeiros passos são importantes para o surgimento da fé. Chamam-se humildade, resignação e mansuetude. Humildade é a virtude que você toma consciência do seu real tamanho. A resignação é a virtude ativa que faz você aceitar sabiamente
aquilo que no momento você não pode mudar. E a mansetude é a virtude que nos afasta da revolta. Essas 3 virtudes, para chegar à sensibilidade dos corações, nos leva ao 4º passo, a fé, que é a virtude que transcende, aonde Jesus nos faz um convite: saia de você mesmo, avance para fora de você, porque existe algo que você pode contar além de você mesmo. É o alento, gente, para todo sofrimento. Saber que nós podemos contar com algo na hora da dor, do sofrimento. Jesus está nos apresentando a fé. Essa virtude que nos conecta à espiritualidade superior e a Deus. E fica fácil a gente entender por que a fé é o alento para todos os sofrimentos. Porque a grande verdade, gente, que na condição evolutiva humana que nós nos encontramos, nós não temos condições de dar conta de todas as situações contando só com a gente. Eu sei que tem questões pessoais que cabe a nós, cada um, resolver. Mas existem muitas situações na nossa vida, gente, que ultrapassa a nossa possibilidade de ação. Nós chegamos num limite e você tem que contar com algo além de você mesmo, uma força maior chamada fé. Então a fé é a virtude espiritual da confiança. Ela nasce exatamente da constatação da fragilidade humana, dos nossos limites, que a gente precisa de algo para nos ajudar em muitas situações, principalmente, gente, aquelas de dor, de sofrimento, que nos tira a paz e a alegria. É por isso que Jesus nos fala da necessidade de conquistar a humildade, a resignação e a mansetude. Porque só uma pessoa humilde, gente, que ela tem consciência do que ela pode fazer, sim, das suas possibilidades, da sua aptidão, mas ela sabe o seu limite, ela sabe até onde ela pode. Vai ter nos momentos difíceis a resignação de aceitar sabiamente que ela precisa de ajuda. Então ela não se revolta, ela tem a mansetude de reconhecer o seu limite e pedir ajuda. O que acontece com o orgulhoso? O orgulhoso, ele acha autossuficiente. Ele acha que ele não precisa de ninguém. Só existem 2 formas para o orgulhoso fazer. A dele é errada. Então, quantas pessoas a gente conhece? Até nós mesmos, às vezes, gente. Você não se dobra. Você sofre, mas você não pede ajuda a ninguém, nem a Deus. Então, gente, para que a gente possa entender o porquê e o paraquê da dor, do sofrimento, nós temos que conquistar a humildade, a resignação, a mansetude e termos fé. Só a fé vai fazer a gente entender o porquê e o paraquê sofremos. Porque nós já sabemos porque nós sofremos, não sabemos? Culpa do outro, né? Do mundo de provas e expiações, do meu karma, né? Por quando o mundo mudar, as situações mudarem. Não, gente. Nós sofremos porque nós não estamos entendendo a importância da dor na nossa vida. Nós estamos sofrendo porque nós estamos vendo a dor, gente, como punição, como castigo. A dor não é punição, não é castigo. Ela não é nossa inimiga. A dor é uma eficiente professora, anunciadora de que a felicidade está inquieta diante de nós conquistá-la.
Então, quando a dor nos visita, gente, pode ser uma dor física, uma dor moral. Geralmente nós temos as duas, né? A dor física nos leva a sofrer moralmente e a dor moral reflete ao corpo físico. Quando nós somos visitados pela dor, tem ali, gente, um aprendizado. É bem simples, tem um aprendizado ali para ser realizado. Então a dor, gente, ela só nos visita, essa eficiente professora, porque o aprendizado não foi realizado pelo amor. E nós ainda não conseguimos aprender pelo amor, porque o nosso espírito está com fome. É por isso que Jesus disse: bem-aventurado os que têm fome e sede e serão saciados. Quando a gente escuta essa bem-aventurança, a gente já pensa na miséria material. Também é um aspecto. Jesus se preocupava sim com as necessidades materiais que nós tínhamos. Mas a miséria material, gente, é uma consequência de uma miséria muito maior, que é a miséria moral. Jesus está falando aqui de miséria moral, que deixa o espírito com fome. Então, quando somos visitados pela dor, não sei se acontece com vocês, mas acontece com a maioria. A gente lamenta, a gente reclama, a gente chora, a gente se desespera, revolta, fica desanimado, perde o ânimo, fica abatido, desiste, não faço mais nada, sofre, terceiriza a culpa e aí não aprende a lição. Então só existe dois caminhos: você pratica o bem e você segue a lei de Deus, pratica o bem e evolui. E quando você não pratica a lei de Deus, pratica como consequência o mal, né, que gera ali um obstáculo. Só que o mal, gente, deixa uma herança para nós, chamada sofrimento. Então o sofrimento também não é nosso inimigo, ele é uma advertência. Ele está te chamando a atenção. Olha, você está sofrendo porque houve um equívoco, houve uma falha. Você não aprendeu pelo amor, a professora dor chegou. Então ele está apenas nos advertindo para que a gente mude de postura, de atitude e aprenda a lição. Então, gente, nós só sofremos porque o nosso espírito está com fome. Então, se nós, quando formos visitados pela dor, não alimentarmos o espírito da mesma forma que a gente alimenta o corpo físico, precisa de alimento material, não precisa? O espírito também precisa se alimentar. Ele se alimenta de sentimento. Se você der sentimento negativo, revolta, desespero, todos esses sentimentos negativos, é que nem se você estivesse comendo tudo aquilo que não tem nada de bom para o organismo. O espírito precisa de alimento saudável, sentimentos bons. Então, se você é visitado pela dor e você não conseguiu se alimentar, desenvolver humildade, resignação, mansetude, que chega à fé, que são as principais diante das dificuldades, seu espírito está com fome. Aí você revolta, você desespera, você lamenta, você reclama, você terceiriza a culpa, não aprende a lição e continua sofrendo. Então a dor, ela se faz necessário para o nosso aprendizado. O sofrimento é a nossa teimosia de não entender que ali tem uma lição. Então, infelizmente, gente, dor e sofrimento são duas ferramentas que a espiritualidade ainda tem que se utilizar para despertar mentes adormecidas e corações endurecidos. Porque chega o momento que cansa de sofrer. Até o mais orgulhoso, até o mais teimoso fala: eu não aguento mais sofrer. Eu estou no meu limite, eu não dou mais conta. Eu preciso de ajuda.
Então, gente, a fé nasce dessa constatação dos limites, da fragilidade, mas ela vai eclodir na fome do espírito diante das dificuldades da vida. Porque podem perceber, gente, a gente busca tratamento médico, tratamento espiritual, religião, medicina alternativa, tratamentos alternativos, grupos de apoio, terapeutas, quando a gente está precisando. É o despertar. Porque quando está tudo bem na nossa vida, tem exceções, mas geralmente a gente deixa para depois. Então aí está a importância, gente, da verdadeira fé. Porque seja onde nós formos buscar ajuda, hein? Pode ser com médico convencional, dentro de uma casa religiosa, grupo aonde você vai buscar e você é acolhido. Você é recebido bem. Que delícia, né? A gente recebe o medicamento, seja o medicamento da terra, o medicamento espiritual, vamos dizer que a gente recebe aquele analgésico para aliviar a nossa dor. Se não tiver uma fé, o que acontece? A gente acaba por esse acolhimento, por esse alívio no momento da dor, do desespero, se apegar, gente. A gente se apega à casa, ao grupo, às pessoas, à pessoa. E aí você começa a ver aquilo como verdade absoluta e a solução para os seus problemas. E aí você não faz a mudança. Você não aprende a lição, porque lá está o alívio para a sua dor. E se seja medicamento da terra, tratamento espiritual, tem um efeito. O que acontece quando a gente toma um remédio para dor, daí a pouco passa? Você vai lá e toma mais uma dose, aumenta um pouquinho a dose, aí você vai mais vezes no lugar, você vai se tornando aquele apego ao lugar, às pessoas, ao tratamento. Só que, se o aprendizado não for pelo amor, quem que vem? A professora dor. Então, a professora dor vai continuando pondo situações na sua vida, porque você tem que aprender a lição. O sofrimento vem para divertir. Você não faz a mudança e continua procurando nos lugares, nas pessoas. Chega uma hora, o que acontece com o nosso organismo quando ele fica muito tempo com uma medicação? Para de fazer efeito. Aí as pessoas falam assim, o que adiantou? Tanto tempo frequentando lá. Aí, estou ruim de novo. Não acredito mais, perdi a minha fé. Dá para perder fé, gente? Fé é virtude. Virtude, uma vez conquistada, não se perde mais. Vou contar uma historinha para vocês. Um simpatizante do Espiritismo morava na cidade de Santos. Ele tinha uma vontade muito grande de conhecer o Chico. E ele resolve ir para Pedro Leopoldo. Nessa época o Chico morava lá. Eu vou lá, vou conhecer o Chico para tirar as minhas dúvidas a respeito da minha fé e do Espiritismo. Chegou lá, o Chico, aquele tempo, trabalhava, não era aposentado, não vivia 24 horas à nossa disposição. Estava fora da cidade, avisaram o homem. Ele falou, não, eu tenho fé, o Chico vai voltar para me atender. Esperou 1, 2, 3, o Chico não voltou. 3 dias o Chico não voltou, esse homem voltou para Santos revoltado. E ele comentava onde ele estava, perdi a minha fé. Não acredito mais no Espiritismo. E outra, viu? Eu acho que esse tal Chico é um farsante. Não acredito em mediunidade. Que viajando o quê? Ele estava escondido, porque se ele conversasse comigo, ia ver que todas as coisas de mediunidade é uma farsa. Um espírita, ouvindo, ficou preocupado e escreveu para o Chico. Aquele tempo não tinha o WhatsApp. Chico, o homem está perdendo a fé no Espiritismo, em você, em mediunidade. Não é melhor você marcar
um dia que você está lá em Pedro Leopoldo, você vem a Santos, né? Para o coitado do homem. Aí o Chico foi se aconselhar com o Emmanuel, né? O Emmanuel foi para ele: Chico, deixa isso para lá. Se a fé desse homem tem que ser construída em cima de você ou do espiritismo, é melhor que ele perca agora. A minha fé, Chico, a sua, de qualquer um, tem que ser construída em cima de Jesus. Somente Jesus, seu evangelho, seus exemplos, podem ser a base da nossa fé. Faça um tratamento espiritual, gente. Faça um tratamento com o médico da terra. Se possível, associe os dois. Jamais, em algum lugar, deixem o tratamento do médico para fazer só tratamento espiritual. Mas tanto a medicina da terra como a medicina espiritual, um lugar sério, vai dizer que tudo só está dando o alívio para o efeito. Toda medicação espiritual ou material alivia o efeito. Vai falar para a pessoa da necessidade da mudança de atitude, de comportamento. Então, gente, onde nós formos buscar ajuda porque temos essa fragilidade humana, precisamos. Vamos chegar no nosso limite, mas precisamos entender que a nossa fé não pode ser construída em cima de lugares ou pessoas. Ela tem que ser construída em Jesus. Então, para que a fé seja esse alento, gente, não podemos mais confundir crença com fé. Crença você acredita, mas você tem que ver para ter certeza. Como é possível isso no mundo de provas e expiações, gente? Onde todos nós sabemos que trazemos um pacote reencarnatório com itens difíceis, que se não tivéssemos o véu do esquecimento, não teríamos estrutura emocional para aguentar. Quantas vezes num atendimento a gente ouve uma mãe falar assim: eu não sei mais o que fazer, eu tento de tudo, mas meu filho tem ódio, eu não consigo me aproximar, estou passando uma situação difícil. Ai, se Deus permitisse eu saber o que nós fizemos no passado. Será? Se Deus tira o véu do esquecimento e esta mãe com esse filho sabe que um relacionamento em alguma encarnação, um tirou a vida do outro? Será que se eu souber que eu matei ou fui morta pelo meu filho, seria a solução? Não. O véu do esquecimento é para que o aprendizado seja através do amor. Então, gente, quando a gente apenas crê e a dificuldade vem, você troca de médico, você troca de terapia, você troca de casa espírita, de religião, pega um médium mais forte, ou melhor, você cai fora. Aí você muda. E o problema continua porque você não fez o aprendizado. Você continua sofrendo. Aí fala assim: por que comigo? Em vez de perguntar para quê, né? Eu não merecia isso. Eu não precisaria estar passando isso por causa de fulano, e cai fora. Não aprende a lição e continua sofrendo. Então, fé é mais que acreditar. Acreditar é só o início da fé. A essência da fé tem uma coisa chamada fidelidade, gente. A própria palavra que eu frequento os cursos do Cássio sabe. Fé vem de fides, que significa fidelidade. E como é que você consegue fidelidade? Sendo fiel. E para você ser fiel, você tem que ter um relacionamento. Então a pergunta que nós temos que fazer para a gente encerrar: como está o meu relacionamento com Deus? Vocês já pararam para pensar isso? Porque fé é a virtude espiritual da confiança que me conecta a Deus. Então como está meu relacionamento com Deus? Porque qual é o modelo de relacionamento aqui na Terra? Como nós nos relacionamos com o outro é difícil, não é? Porque nos nossos relacionamentos, principalmente aqueles que fazem parte da nossa vida, nós queremos que eles sejam uma extensão nossa. Como que a Sônia não gosta do que eu gosto?
O que eu gosto está certo. Você não aceita a minha opinião? Inadmissível. O que eu estou passando para você é correto, está certo. Mas o que é certo para mim pode não ser certo para o outro. Estamos em tempos evolutivos diferentes. A única diferença nossa é que meu equívoco é um, o seu é outro. Eu compreendo algumas leis divinas, você compreende outra. Somos seres perfectíveis e relativos. E é essa a nossa relação, de seres perfectíveis e relativos. Aí eu quero ter um relacionamento com o ser absoluto e perfeito, do mesmo jeito? Eu estou querendo que Deus seja uma extensão minha? Eu estou querendo prever qual é a ajuda que Deus vai me enviar, de preferência aquilo que eu quero receber? Eu não vou conseguir manter um relacionamento, uma fidelidade com Deus com esse pensamento, gente. Então, fé é mais que acreditar. Fé, você se coloca à disposição da providência divina. Aí, quando a dor te visitar e você tiver fé, você vai parar e pensar: Deus é a perfeição, Deus é o amor. Colocou na minha consciência suas leis, para eu chegar à felicidade. Então Ele quer a minha felicidade. No mundo espiritual, eu ajudei o Pai a preparar a minha bagagem espiritual e concordei com tudo. O Pai falou: filho, você precisa desse corpo. Você vai ter essas aptidões, esses limites, vai passar por essas situações para aprender. Eu concordei e até pedi mais. Pai, põe mais um pouquinho. Ele fala: não, filho, eu vou mandar a bagagem que você aguenta carregar. Então, ter fé é ter essa consciência. A hora que a dificuldade chega até você, você fala: aqui tem aprendizado. Então, por isso da importância da resignação e da mansetude. Porque você compreende que essa virtude da resignação faz você entender que naquele momento, ali não tem punição, não tem castigo, tem aprendizado. Você sai da condição de vítima e coitado e entra na condição de aprendiz. Mas uma resignação sábia de não cruzar os braços. Sofrer por sofrer é meu karma, é meu destino. Estou pagando de outra encarnação cruzar os braços e não realizar nada. Se você não aprender, não vai resolver. Então, é você entender que você precisa fazer a mudança. Por isso que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Vocês conhecem alguma passagem do Evangelho que Jesus diz assim: eu vou resolver todos os seus problemas sem a sua participação? Não tem, gente. É por isso que muitas vezes ele perguntava: o que você deseja de mim? Você quer que eu te cure? Eu posso te curar, eu tenho essa força. Mas você vai mudar de atitude e comportamento? Porque o que eu posso oferecer para você é o analgésico. Se você continuar agindo da mesma forma, você vai voltar a sofrer. Por isso que ele dizia: vai, não peques mais. Recebeu o analgésico, mude de atitude. É por isso que quando a mulher hemorrágica é curada, Jesus não pergunta o que ela quer e nem falou para ela: não peques mais. Falou o quê? Tua fé te curou. Ele dizia isso àquelas pessoas que tomavam essa consciência, aonde a fé fez ele compreender que Deus, Jesus, a espiritualidade pode nos ajudar, mas não pode nos substituir, nos isentar, acrescentar ou tirar nada. Porque o aprendizado, o trabalho, somos nós que realizamos. Então, fé, gente, é você, diante das dificuldades, fazer o seu melhor. E muitas vezes você vai ter que se entregar sem entender o porquê ou para quê. Porque existem situações nesta vida, gente, que nós não vamos entender o porquê ou para quê, nós não temos estrutura emocional.
tem circunstâncias tão dolorosas, tão difíceis, que nós só vamos saber o porquê ou para quê no tempo de Deus, quando estivermos preparados, e esse preparo muitas vezes é quando nós retornamos ao mundo espiritual. Então, ter fé é saber que diante de todas as circunstâncias da nossa vida, gente, até dos desatinos, dos erros, tem por trás uma inteligência suprema e uma misericórdia divina guiando o nosso destino. Então, ter fé é muitas vezes ter que renunciar naquele momento o que Deus colocou na nossa vida. No momento. É aceitar, fazer o seu melhor. Porque no momento certo, na hora certa, no tempo de Deus, nós vamos saber. Então, para a gente encerrar, Emmanuel disse que nós vamos conquistar a fé a partir do momento que eu tomar consciência e ter a capacidade de falar: eu não creio, mas eu sei. E esse saber, ele tem que estar baseado na razão e na moral. Uma boa tarde a todos.